No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Olá, sejam bem-vindos aí a mais uma live da Livraria Portão. Hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, Senhor, Servo e Conservo. Então, a gente aqui, todas as terças-feiras, né, às 21 horas, batendo um papo sobre um dos livros aqui da Livraria Portão. E esse livro aqui, ele fala sobre um assunto bem importante, assim, para o nosso dia a dia, que é o perdão. Tem uma passagem bíblica que fala sobre o Senhor, servo e conservo, e eu deixo essa dica aí para tu procurar na tua Bíblia em casa essa passagem, depois a gente vai trazer o endereço dela, que fala assim como é a relação de perdão dentro dessa passagem, e o livro ele abre, né? Abre mais e mais assuntos sobre o perdão. E aí veio uma vez um número assim que eu fiquei atento a esse número, assim, um pouco impressionado, que diz que 80% dos nossos problemas são em função do perdão, ou pela falta de nós pedirmos perdão, ou de liberarmos perdão. Isso é bastante coisa, né? 80%. Então hoje a gente vai conseguir entender como é que a gente chega nesse 80%, né? E como é que a gente libera esses 80%, para que nada mais fique trancado assim nas nossas vidas.
Quero dar uma boa noite aqui para aqueles que já chegaram e já comentaram aqui na live, que é a Rose Fontoura, dando uma boa noite. Boa noite, Rose. A Nadir também, a minha mãe, né? Minha mãe exercitou muito o perdão comigo, muito mais ela comigo, né? Boa noite, mãe. Deus abençoe aí. Quem mais aqui? A Adriana Franco também. A Shirley também ligada com a gente aqui. Boa noite, Shirley. Um abraço para o Pedro também. Quem mais? A Liberaci. Boa noite, Deus abençoe. Micheline Silva, dando uma boa noite também. Sejam todos bem-vindos aí. Ó, o Marcelo Facchini, é assim que pronuncia? Se não for, me corrige. Um abração aí, Marcelo. Bom ver você por aqui. Eliane Machado também, uma abençoada noite de bate-papo, irmãos. Esse livro foi fundamental na minha vida. Quanta direção. Deus abençoe. Olha, Eliane, pode colocar nos comentários as tuas experiências também. O Diego Severo Dutra, boa noite, Diego. Quem mais? A Ju Jung. Boa noite, Ju, Deus abençoe. Patrícia Severo também ligada aí com a gente. Boa noite, Patrícia. Deixa eu ver quem mais aqui. A Lisângela Fortes, boa noite. O Doni, na última live eu não dei boa noite pro Doni, né? Depois a gente brincou que não era para entrar em rejeição. A gente estava falando sobre rejeição na live passada. Boa noite, Doni. Um abraço aí para todos da tua casa. Deixa eu ver quem mais aqui. Acho que são esses por enquanto que comentaram. E aqueles que estão aí assistindo e não comentaram também, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar, o tema central é perdão, através desse livro aqui, Senhor, Servo e Conservo, da editora Vento Sul, e que nós temos aqui na Livraria Portão. E para esse nosso bate-papo, eu queria convidar aqui para a sala o convidado de hoje, que é o Matheus Pires, que está hoje na cidade de Cachoeira. Tudo bom, Matheus? Tudo, uma boa noite aí, Júnior, também aí para a família e também para todos os ouvintes aí que assistem aí pela internet essa transmissão e também aí essa sala de bate-papo, né? E hoje o assunto é perdão, uma coisa que todo mundo precisa e que se não praticou, em algum momento vai ter que praticar, porque a gente não consegue viver sem isso, né? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. É isso aí. Matheus, hoje como missionário, né, na cidade de Cachoeira do Sul, ele está aí, eu creio que exercitando o perdão bastante, né, nessa caminhada. Tem uma curiosidade, assim, né? Para mim, isso não era comum, né? E eu queria que tu contasse um pouco como é que foi a tua experiência e com que idade tu saiu de casa para entrar nessa obra missionária, Matheus. Então, eu já vim de um lar cristão, né? Para quem não conhece, eu sempre já convivi, assim, no meio evangélico, assim, né? Minha família já tinha essa prática, assim, era algo comum desde criança, assim, desde pequeno, a gente sempre tinha a prática de ir em uma igreja. E meu pai também, ele sempre gostava muito de se envolver, né? Ele sempre estava se dedicando muito nessa questão, então, tanto é que ele virou pastor, né? Um momento, assim, da vida dele. E ali a gente recebia ensinamentos, então, né? A gente conhecia um pouco da palavra de Deus e na nossa casa sempre tinha um louvor tocando, sempre tinha uma mensagem rodando, até em momentos assim que daqui a pouco não tinha ninguém parado escutando ali. Mas sempre, em vez de estar rodando alguma outra coisa, qualquer outra programação na TV, em vez de ter isso, a gente tinha os louvores, tinha ali alguma programação que falasse da palavra de Deus. E na experiência, assim, né, até as pessoas brincavam, né, comigo, né, que, tipo,
todo filho de pastor um dia vai ter que pastorear também, não tem nessa filho de Até peixe aquela tinha orelha, é. certinho. E eu dizia que não, de capaz, você é louco, eu não vou fazer isso. Mas é Deus que está no comando de todas as coisas, não é a gente sempre brinca, né? E fala. E aconteceu assim quando eu estava mais novo, eu tinha uns 12 anos mais ou menos, não, uns 10 para 11 anos, eu insistia muito com meu pai que eu queria me batizar, porque eu estava vendo muita gente se batizando na igreja, eu queria ter aquilo também, né? E a gente recebe desde casa assim que a gente tem uma certa idade para isso, né? A gente precisa ter uma decisão assim para fazer isso, mas eu estava muito insistente assim, ele abriu mão o jogo assim e deixou, né? Então vai. No fim, ele mesmo que me batizou. Aí, mais para frente assim, aos 13, 14 anos, eu fui entender um pouco melhor o que é que eu tinha tomado de decisão na minha vida, né? Parece que eu me sentia assim, parece que eu estava com culpa, porque eu tinha me batizado, mas aquilo parecia que não tinha feito tanto efeito na minha vida, né? Não tinha funcionado, parece que não estava transformando realmente, né? Aí, mas é porque eu comecei a ter umas experiências mais reais com Deus, né? E sempre tem um momento que Deus chega numa pessoa, isso independe se ela já está na igreja ou não, mas tem um momento que Deus se chega naquela pessoa porque Ele quer se revelar para ela. E ali Deus começou naquele exato momento, ali na pré-adolescência, ali na adolescência, Deus começou a se aproximar de mim, começou a falar comigo, né? Eu não era muito de ler a Bíblia, né? Mas aí as dificuldades da vida que a gente vai enfrentando no colégio, no relacionamento com as pessoas, dificuldade que a gente tem em casa mesmo, né? Quando a gente não consegue cumprir com as nossas responsabilidades, com os nossos deveres, né? Então aquilo começa a criar umas dificuldades que a gente vai ter que buscar uma força em algum lugar. Então ali chegou aquele momento de eu começar a fazer isso. E aí então eu falei para meu pai, eu não tomei realmente uma decisão, né? E aí ele disse, bom, então toma agora, né? E aí eu peguei uma oração do Novo Nascimento que nós tínhamos, que é quando a gente faz aquela oração para pedir para Deus entrar no nosso coração, e que a gente está tomando uma decisão ali de pedir perdão pelos pecados, os erros que a gente cometeu na nossa vida, para que Ele venha estar nos perdoando. E aí, a partir daquele momento ali, até perguntei para ele se eu precisava renovar, né, o meu batismo e tal. Ele disse, se aquele lá te serviu, né, para tua fé, mantém, senão a gente faz de novo. Não, tá bom, esse aqui. E a partir dali, então, tudo começou a fazer mais sentido, assim. O envolvimento, assim, com a palavra de Deus, com a igreja, eu comecei a ter gosto por aquilo. Comecei a ter um prazer por aquilo. E assim foi. Chegou, assim, aos meus 16 anos, assim, né? Eu tinha um gosto pelas coisas do mundo ali nessa época da adolescência. E até me lembro que nós tínhamos alguns eventos da igreja que era bem nos dias onde a gente tinha futebol e outras coisas, assim. E daí eu tinha que tomar uma escolha, né? Ou um ou outro. E era sempre no mesmo dia, né? E foi que um dia lá teve um encontro que meu pai deixou para mim escolher, né? Ele disse, escolhe aí, ou tu vai lá jogar bola, ou tu vem com a gente pra esse encontro, né? Que a gente tem lá onde a gente se reúne. Então, lá tem uma pregação, tem louvores e tal. E eu não queria, eu disse, não, eu vou jogar bola. E o ônibus saía da frente da minha casa, né? Ele era o pastor, então ele que coordenava todas as coisas. E o ônibus saía na frente de casa, assim. E eu não queria ir, eu não tava com vontade de ir. O ônibus chegava às 4h30, ele me acordou. Disse, tu tá pronto? Eu digo, não, eu não vou ir. Daí ele deixou a Bíblia assim do lado da chuteira ali. E, né, e começou aquela indecisão dentro da gente, né?
Que é mais ou menos aquela tomada de decisão quando a gente também tem que pedir ou liberar perdão para alguém. É a mesma situação, a mesma coisa. Você vai abrir mão de uma coisa, né, que você dava muito valor antes, né? Então você vai perder alguma coisa, né? Perdão é um nome, né? Então ali, eu não, vou dormir, vou ficar aí. Aí o ônibus se atrasou. E já eram umas 5 horas da manhã, o ônibus ia chegar às 5h15. E aí ele disse, tem 15 minutos, se quiser se arrumar, tomar banho, é agora ou nunca. Aí aquilo começou a me constranger, e eu decidi, não, quer saber, eu vou, então, pro encontro, assim, né? Meio doído, né? Eu não queria ir, mas eu fui. Aí depois já esqueci, né? Fiquei mais em paz. Aí, chegando lá nesse encontro, a gente teve um teatro, assim, das crianças, onde tinha, assim, um muro, né? E do lado esquerdo, acho que era, tinha um monte de criancinha, assim, vestida de branco. E do lado direito, o capetinha lá, né? E as criancinhas chamavam aquele que estava em cima do muro, né? Vem, pula pra cá, pula pra cá. E ele não fazia nada, não tinha reação. Aí, chegou, então, um momento ali que parou uma música que estava rodando e ele perguntou pro capetinho, por que tu não me convida, né? Daí o capetinho virou pra ele, porque o muro é meu. Então ele, escutando aquilo, ele pulou pro lado onde é que tava as criancinhas de branco, né? No caso seria no lado de Senhor, né? E eu me enxerguei naquela situação ali. E daí a partir daquele dia eu disse pra Deus que eu queria ter aquela cena ali na minha vida, eu queria ter aquilo ali, né? E daí as coisas começaram a acontecer. E o meu envolvimento foi tão grande que eu comecei a me desapegar de muita coisa, né? E daí chegou um dia lá que meu pai foi ajudar um irmão que é presbítero em Santa Maria, que é o Wagner Porto. Ele tinha assumido o presbitério, né? A igreja lá. E ele convidou, então, eu para eu ficar por lá, né? Fica aí, estuda aqui, mora com a gente aqui, né? E aí eu dizia, será? Não vou fazer isso, né? Não, então fica uns 15 dias aí primeiro aí. E assim foi indo, fiquei 15, 30, 40, e depois, aí então ficou mais, né, séria coisa, eles abriram o jogo, não, tu tá se sentindo bem, tu quer, tá precisando de gente aqui, tá precisando de gente que ajude na obra, que ajude na missão, né, também, e na área do louvor, e tu já sabe, tu já tá te adequando aqui, se tu quiser ficar, fica, não tu volta. E eu decidi, senti paz, e eu digo, eu vou ficar. E a partir daquele dia, já passei a morar lá com eles, com essa outra família, que eram irmãos da igreja, né? E que eu nem conhecia muito direito. Foi mais pela fé mesmo, assim, foi um sopro que Deus fez, assim, que nem eu hoje entendo direito como isso foi acontecendo, mas eu me inclinei para isso, né? E eu vejo da mesma forma, quando a gente tem algo que a gente tem que consertar com alguém, é Deus que conduz esse processo, né? Deus vai conduzindo, te mostrando o que é melhor para ti, que seria melhor o que? A prática do perdão, né? A obediência de um mandamento que Deus mesmo colocou na palavra dele, né? Que é, se eu perdoar os meus ofensores, eu vou ser perdoado, né? E se eu não perdoar, eu também não sou perdoado. Então ali eu tinha uns 16 para 17 anos, quando eu saí, Júnior. Para resumir, tu fez uma pergunta, eu contei uma história inteira, né? Vai lá, vai lá. É isso aí. É isso aí, então tá. Olha só, já estão puxando o assunto aqui com perguntas. A Shirley, ela colocou, a gente perdoa as pessoas, mas como agir quando elas não se perdoam? Né? Isso é um assunto também que a gente vai entrar hoje, né? A gente vai entrar hoje. Fica ligado aí, Shirley, que a gente vai estar falando sobre isso daqui a pouquinho. Vou dar uma boa noite aqui para a Nilza também. A paz do Senhor a todos. Quem mais chegando aqui?
Paulo e Tânia Strebe. Ó, Matheus, irmão querido. Um abraço aí. Isso aí. Bastante gente ligada. O Marcelo Duarte, buenas noches, hermanos. Olha aí, o Marcelo já tá puxando um espanhol aí. Já tá na fronteira. Então, vamos ao assunto então. Senhor, Vamos servo, lá. conservo, o perdão. Nós escolhemos 2 assuntos, né, Matheus, para a gente entrar sobre esse livro. E um dos assuntos é o canal. Como é que é o título, né? O canal da bênção. O canal da bênção. Então, o que me chama a atenção é que existe um canal, existe um fluir, e existe algo que tranca todo o fluir da graça de Deus para a nossa vida. Explica um pouquinho, então, Matheus, o que tu recebeu dessa parte aqui, e a gente vai falando sobre. É aquela coisa assim, né? O canal, ele tem que fluir ou então ele está entupido, né? Então aí o canal pode ser qualquer coisa na minha vida, né? Que pode estar entupido por eu não estar com um sentimento correto no meu coração. Por meu coração não estar limpo, né? Na passagem ali desse capítulo, ele argumentava, né? Uma situação que muitas pessoas passam, né? E que até todos nós até passamos. Que é aquela coisa assim, pedir tal coisa assim para que Deus desse, para que Deus abençoasse, para que eu pudesse ter, né? E eu não consigo receber, eu não consigo ter aquilo, né? E daí, ali ele explicava, né, que a condição para que eu possa receber algo do Senhor é que eu preciso ter um coração limpo. Meu coração precisa estar limpo para receber aquilo ali. Né? Por que o coração limpo? Porque quem tem o coração limpo está obedecendo o Senhor nessa parte, nessa prática, né? Na área do perdão. Ele não guarda com ele mágoa, ele não guarda com ele o ódio, a ira, o rancor, ele não tem ressentimento ali escondido dentro dele. Ele tem um coração aberto e maleável, né? E esse tipo de pessoa, quando ela faz isso, é porque ela também ama o Senhor. Ela ama Deus, né? Então, consequentemente, Deus pode abençoar. É que nem nós olhar hoje para os nossos filhos, né? Ou então para a nossa vida, né? Nosso pai, ele dava presente para nós quando a gente estava obediente. Se a gente não tivesse obediente, a gente ficava esperando, né? Ficava ali Não, você não obedeceu, não vai poder receber. Até eu me lembro que minha mãe, ela colocava umas coisas assim, né? Lá em casa, ela sempre colocava pra gente fazer alguns afazeres, né? Assim, conforme a gente foi crescendo, ela já foi botando. Lava uma louça aqui, faz uma coisinha ali, né? Aí dá uma ajudinha aqui. E aí, se a gente não fazia, então a gente não recebia depois os benefícios, né? E seria, então, poder ir brincar, poder ir sair, visitar a casa de um amigo, tu poder se sentir, assim, recompensado, digamos, né, por isso. E a mesma coisa é com Deus. Deus tem as suas leis, né, os seus mandamentos, e às vezes as coisas trancam, porque aquela pessoa ou não, mesmo que desconheça os mandamentos, né, não esteja cumprindo, ou se conhece, também não está cumprindo, algumas coisas vão começar a trancar na vida dela. E aí aquilo vai gerar um sofrimento para ela, né? E se tu for olhar, toda vez que a gente está entupido, a gente começa a estragar tudo na nossa volta, né? As coisas começam a estragar, a gente começa a fazer as coisas errado, né? O nosso trabalho não anda direito, a gente não consegue produzir direito, né? A gente não consegue alcançar meta, a gente não consegue ter paz com quem está do nosso lado, tudo porque o coração está sujo. Mas às vezes a pessoa não enxerga, não vê que aquilo está sujo. Então, é necessário às vezes ela ter um conhecimento
né? E por isso o material hoje que a gente está incentivando a ler, para você desvendar isso um pouco dentro de ti, do porquê que tem certas coisas que estão trancando e você não se sente abençoado, você não se sente ali sendo assistido por Deus, né, no teu dia a dia. Porque ao nosso olhar, a gente sempre se baseia na forma de a gente pensar. Tipo, eu sempre tenho as minhas intenções boas, só que às vezes as intenções boas, elas não são o que Deus queria que eu fizesse, né? Então aí Deus também não deixa as coisas fluir por causa disso. Tem Então, até o que eu um popular que diz, né, que de boa intenção o inferno está cheio. Tá cheio mesmo. Busca principalmente para uma vida assim de intimidade com Deus, a gente busca principalmente a obediência, né? Que nem a gente estava falando ali, Mateus. Dentro de casa, o filho obedece, está pronto para receber os presentes, né, dos pais. E te interrompendo aqui, no livro ele traz as citações bíblicas, né? É bem importante isso também, porque o livro ele é todo cheio de amparo bíblico, né? Porque ele extrai da Bíblia todos os conceitos para a gente colocar em prática aquilo que o Pai pede. E aí sim a gente pode desfrutar, né, da graça do Senhor. E aí tem um versículo e uma passagem que está em Hebreus 12, 14, que cita o livro, que Deus adverte assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. É como o Mateus estava falando ali, né? Essa questão de contaminar os outros, né? Chega uma pessoa amargurada num lugar, todo mundo sente. Todo mundo já sente aquela energia ruim chegando, né? É pura amargura, né? Não tem nada de gratidão no coração. E aí Deus pede assim, seguir a paz com todos. Então, já é um ponto assim, quando eu preciso pedir perdão ou liberar perdão para alguém, é porque a paz não existe mais entre essas duas pessoas. Então, quando o Senhor ele pede assim, seguir a paz com todos, e ele diz que se a gente for faltoso nessa questão, a gente vai se separar da graça de Deus. Então, é esse também o canal, né? É um dos textos que mostram como funciona esse canal quando eu não sigo a paz com todos, quando eu deixo uma raiz de amargura brotar no coração, eu tranco esse canal da graça de Deus. E tudo o que a gente precisa é da misericórdia e da graça de Deus. Então, pela minha falta de liberação de perdão, pela minha falta do exercício de pedir perdão, eu tranco esse canal onde eu vou receber muitas bênçãos de Deus, né? Então, como Deus, muitos olham assim, Deus é um Deus cheio de regras e rigoroso, mas não, ele tem um plano assim para que a gente possa viver uma vida abençoada, né? Muito pelo contrário. É bem isso aí. E quanto a essa graça, né? A graça, ela é tipo, é uma paz interior que a pessoa consegue sentir dentro dela. É um preenchimento interno que, tipo, não mudou nada lá fora, mas dentro dela tem algo que está diferente, né? Ela sente uma segurança, ela sente como se fosse um guiar, né? Como que a gente sempre quer se sentir seguro em tudo que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer um negócio, a gente quer ter segurança naquele negócio, então, né, precisa de muito papel, muito contrato, muita coisa, a gente vai fazer qualquer coisa, tudo tem que buscar uma segurança, né? E na vida de todo aquele que se reconciliou já com Deus, né? Porque eu preciso sentir isso dentro de mim, né? O Senhor, Deus precisa se revelar dentro do meu interior. Eu preciso que Ele entre dentro de mim para eu realmente sentir essa graça, né? Então toda pessoa que, quando a gente fala de perdão, toda pessoa precisa ser guiada até o Pai para
conhecer o Pai. Quando ela começa a conhecer o Pai, ela começa a ter essa segurança, né? A gente até sabe, né, que nem tá o filho em cima da mesa lá e o pai vem e pula aí, né? E ter confiança no pai, eles pegam e se atira. Ele tem segurança naquilo. Então, parece que é um descanso, né, um regozijo interno que dá na vida da pessoa que acaba aceitando Jesus na sua vida e Deus no seu coração, que ela começa a sentir essa graça, que é um amor, que é um perdão pelos próprios pecados que ela tinha também. Porque ela também sabe dentro dela que ela não é tão boa, que ela também não que ela também erra, que ela também é falha, que ela também peca. E ela começa a reconhecer que existe um Deus e que existe um Pai, que esse Pai precisa que ela reconheça Ele, né? Então, no momento que essa pessoa começa a reconhecer Ele ali, ela começa já a sentir isso, né? E aí o que acontece é que ela vai encontrar essa paz para poder seguir com os outros, né? Ela vai poder transmitir isso para os outros. Ela vai poder carregar isso para onde ela for. E aí todas aquelas coisas que antes faziam sentido para ela, que nem o dinheiro, né? A cultura, o trabalho, a família, ou até a própria caridade que ela fazia antes, que ela acreditava que aquilo trazia paz, ela vai ver que ali não está a fonte da paz dela. Que a fonte da paz dela não está nesse mundo. Está num ser sobrenatural. Porque ela usou da fé dela para ela confiar. Ela confiou num ser sobrenatural que ninguém enxerga, mas pelo crer que ela tem, ela recebeu aquilo, né? E esse crer também vai encaminhar ela para ela andar nesse caminho aqui, para ela receber as bênçãos de Deus. Porque esse crer vai testificar dentro dela que ela precisa realmente limpar o coração. E ela mesma vai começar a se sentir suja, né? Ela vai começar a se sentir suja porque o próprio Deus vai começar a mostrar, né? Tipo, ó, aquilo que tu falou com o fulano lá não foi legal, né? Aquele constrangimento começa a bater dentro da pessoa. Existe o constrangimento natural que as pessoas se sentem, sim, mas esse constrangimento é bem mais profundo e interno, e ele é amoroso. Ele cria em nós uma vontade de se arrepender, uma vontade de se reconciliar com os outros. E parece que ela só vai se sentir melhor e limpa. Parece que ela foi andar na rua e ficou toda suja, suada, né? E não consegue se sentir bem, porque ela está assim que nós nos sentimos, né? Ela, tem uma coisa errada comigo, eu não sei o que está acontecendo. É angústia, é uma ansiedade que bate na pessoa. São vários tipos de sentimentos que brotam dentro dela, que ela começa a dizer alguma coisa. Eu preciso eu preciso fazer alguma coisa. E o próprio Cristo começa a encaminhar ela para ela seguir aquela paz. Aí daqui um pouco ela começa a entender, foi isso. Só que daí a gente entra naquela luta que a gente tem que reconhecer as nossas falhas, né? Chegar na pessoa, reconhecer, né, o erro, a prática errada que teve, né? Mas a própria graça também dá esse suporte para ela reconhecer e ela ter essa prática na vida dela. E depois ela vai se sentir aliviada. Quem pratica o perdão, depois que praticou e obedeceu como Deus quer e Deus gosta, ela se sente aliviada, né? Quando o filho chega em casa e é recebido pelos pais, a atenção que ele tinha antes na rua não ele está em casa, agora ele já se solta, larga a mochila, tira os calçados, sei lá, tira a camiseta, fica à vontade, né? Está em casa. Mais ou menos assim o sentimento, fica de boas, né? Deixa eu ver. Tem um comentário aqui até, acho que é do Doni, né? É muito bom pedir perdão e perdoar também. É verdade. Então, mas não é natural. Tu vê que o natural é se vingar. O natural é tu querer dar o troco. O natural é tu querer riscar a pessoa da tua agenda. O natural é tu desejar um mal para ela, né? Tomara que se dane mesmo. Espera, a vida vai te dar o troco.
E essas coisas, né? Tu acaba amaldiçoando aquelas pessoas que te fizeram mal. E a gente falou, então, de características, assim, de pessoas que são amarguradas, a tranqueira que é em volta, as coisas não fluem, a gente fica ruim, a gente fica doente, porque quando fala em raiz de amargura, uma das principais causas do câncer é a amargura, e é a falta da prática do perdão. Isso são as raízes que começam a criar dentro do corpo, né? Então, uma das causas espirituais do câncer é a amargura, a falta da liberação do perdão e do pedido de perdão. Que aquilo congelou dentro da pessoa, né? Então são sintomas, a gente falou. A gente falou do canal que está trancado ou do canal que pode estar liberado. E agora a gente vai entrar numa parte do livro aqui que fala de como a gente toma essa decisão. Que diz ali, o perdão é decisão. Então, como eu vou fazer para perdoar? Porque se o natural é eu querer me vingar, eu querer dar o troco, eu amaldiçoar a pessoa. O natural é, no caso de pedir perdão, o natural é eu não reconhecer o erro, eu não mostrar fraqueza para o outro, eu não me humilhar, eu não me rebaixar, porque muitos que pedem perdão, os outros pensam, ele viu que estava errado, e já começa, né? O outro vai sair por cima. Então, onde está a decisão? Por que eu vou perdoar? Por que eu vou pedir perdão? E vamos entrar nesse assunto agora aí, Matheus. Então, até o próprio subtítulo trazia uma passagem de um exemplo, né, que tinha sido dado de um servo e de um conservo. Então, daí existia um rei na história, né? Então, o servo estava devendo para o rei muito dinheiro. E o rei tinha tomado a decisão de vender os familiares dele, acabar com tudo que ele tinha, né? E mandar ele para a prisão. Então ele pediu misericórdia, né? E que ele pudesse ter um tempo para poder pagar, porque ele não tinha condições. E o rei se compadeceu, né? E quis trazer para ele, então, um ensinamento, ele dizendo, não, tu tá perdoado, tu pode ir embora. Não vou fazer mais nada para ti, tu tá perdoado toda a tua dívida e tu pode ir em paz. E aí ele foi, tranquilo, faceiro. Só que se encontrou com um conservo. O conservo seria, então, as pessoas que a gente tem o convívio, as pessoas que a gente tem o contato. E em algum momento, alguma dessas pessoas se envolveu na nossa vida e pode ter causado algum dano, né? E daí na história ele fala, né? Paga-me o que me deves. Ele chegou cobrando, cara. E sufocava o outro, assim, que queria porque queria. E chegou a prender o próximo, né? Então outras pessoas ficaram sabendo, relataram para o rei, e o rei foi tirar satisfação com aquele servo. Escuta, tu não aprendeu com o exemplo que eu te dei, que eu tinha te perdoado uma dívida que era muito maior, né? E então, o que acontece? O senhor, aquele rei, mudou de ideia e disse, não, agora tu vai ficar preso e tu vai pagar o que tu precisa, vai saldar, até que tu salde toda a dívida, tu vai ficar preso. Que daí se chama os verdugos, né? Então, na história, assim, eu preciso também aprender o amor que Deus deu a nós, o perdão que Ele concedeu para nós através de Jesus Cristo, né? Que pela minha fé nele, todos os pecados que eu cometi, no momento que eu recebo Ele para trás, todos são perdoados. E tem muita coisa de errada que a gente fez. Deus coloca no mar de esquecimento tudo aquilo, né? E hoje ele traz esses ensinamentos para que eu possa aplicar a mesma coisa com outras pessoas aqui fora que fizeram coisas bem menores para mim, né? Então, o motivo de eu decidir é que quando eu faço o mesmo que o meu Senhor faz, eu recebo a bênção dele. Agora, se eu não faço o mesmo, eu fico preso a verdugos, né?
que são os que trancam as coisas na nossa vida. Que é o que o irmão comentou ali antes, né? Que a gente, então, fica trancado ali em várias áreas da nossa vida. Mas um dos principais, assim, motivos, eu não posso me basear, por exemplo, nas minhas emoções, porque elas estão machucadas. Eu não posso me basear nas cenas que eu enxerguei, na vivência. Não posso lembrar dessas coisas na hora. Eu tenho que lembrar da promessa de Deus, que eu vou ter paz quando eu liberar. Que Deus vai permitir com que eu fique em paz, com que eu fique tranquilo e que eu viva minha vida bem, né? Quando eu pratico esse perdão. E daí isso está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 15. Porque é uma ordem, é um mandamento de Deus que eu venha perdoar. E eu preciso entrar em obediência a esse mandamento. Esse servo não entrou em obediência. Então, por isso ele ficou preso, né, com esses verdugos que atrapalhavam e faziam ele sofrer na vida dele, né? Faziam ele passar pelas coisas que ele passaram. E quando a gente conhece essa verdade, conhece um pouco da palavra de Deus, o Senhor traz a libertação para nós. Ele traz a libertação do ódio, do rancor, né? Porque na hora a gente diz, mas será que é verdade isso? Né? Mas ele promete também lá em João 8,32, que quando eu conhecer a verdade, né, e eu praticar ela vai me libertar. Quando eu passar a ter isso na minha vida. Então, às vezes, a pessoa tem que contemplar aquilo ali para ela poder realmente ir lá praticar o perdão. Ela tem que contemplar o que é a promessa de Deus para a vida dela, e não o que a pessoa fez de errado para ela. E nem o que Deus vai fazer com aquela pessoa que praticou um erro. Eu não posso pensar nisso. Senão eu nunca vou conseguir perdoar ninguém, né? Sim. Tem algumas questões aqui que levantaram nos comentários. Uma é da Shirley, né? Que a gente perdoa, mas a pessoa não se perdoou, né? Então, daqui a pouco a pessoa cometeu, né, um erro, cometeu um pecado e ela não se perdoa. Aqui a Ju também compartilhou a mesma pessoa, se a pessoa não te perdoar, peça perdão e ore por esta pessoa. Tem essa questão também. Tu pede perdão, mas do outro lado não te perdoaram. Não te perdoo. Mas a tua parte tu fez, né? A tua parte tu fez, tu obedeceu, né? Tem outra questão aqui, ó. Salvados Cardoso. Às vezes pedimos perdão ou liberamos perdão, mas ainda não sentimos paz. Então, que legal. Olha só, tem várias situações, né? Comentários aqui que vão trazendo essas situações em relação ao perdão, né? A Fabiana também. Eu demorei muito para entender que o perdão não é um sentimento, e sim uma decisão. Eu preciso decidir por perdoar e entregar toda a consequência nas mãos de Deus, porque é Ele que vai cuidar de tudo. Então, olha só, enganoso é o coração do homem, né? Fala lá em Jeremias. E a gente, às vezes, quer criar condições para exercitar o perdão, né, Mateus? A gente faz assim, eu vou perdoar só se a pessoa mudar. Aí eu perdoo. Eu só perdoo se ela restituir. Eu só perdoo se ela vir aqui na minha frente, se ajoelhar e pedir perdão para mim. Eu crio condições para perdoar, né? Eu só perdoo se ela realmente mudar. Ela provar que mudou. Não sei que mais exemplos a gente pode trazer aqui. Então, a gente fica refém de um sentimento, né? A gente fica refém de emoções, refém de pensamentos. A gente pode estar falando de situações, eu não sei, daqui a pouco pessoas estão escutando aqui, que passaram por traumas muito grandes. E que quando elas pensam nisso que elas passaram, elas pensam assim, não, eu não vou perdoar. Isso não merece perdão. Mas a palavra, ela não dá condição para a gente perdoar. Isso pode perdoar, isso não pode perdoar. Até na oração do Pai Nosso, a gente desde pequenininho, isso eu gosto sempre de reforçar.
desde pequenininho a gente ora ali, né? Perdoa as nossas dívidas, né? Então o Pai perdoa as minhas dívidas, assim como eu também perdoo os meus devedores. Então eu só tô de bem com o Pai quando eu tô de bem com os meus irmãos. No católico usam a palavra ofensa, né? Tem muitos católicos assistindo também. Então, perdoa as minhas ofensas. Então, se eu ofendi a Deus de alguma forma, ele me perdoa quando? Quando eu perdoo as ofensas do meu próximo, né? Então, não é para usar a razão, não é para usar a emoção, não é para usar os pensamentos, é para usar apenas a fé no sentido de obedecer o ato de pedir perdão ou de liberar perdão, né? E em relação àquela questão da Shirley, que ela colocou, e a pessoa não se perdoa, tem uma palavra, porque Shirley, a palavra, ela é que nos liberta, né? Sempre que a gente escuta as palavras bíblicas, existe uma unção aqui, que é o próprio Pai falando com a gente. E tem uma palavra em 1 João 1,9, que diz assim, ó, naquele caso da pessoa que não se perdoa, né? É algo dentro, assim, que precisa uma liberação de perdão, precisa colocar isso para fora. E aqui diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se tem uma pessoa que pode tirar esse sentimento de culpa do coração dessa pessoa aí que tu citou, é o próprio Deus. Quando a gente confessa para Deus isso que aconteceu e pede perdão. E aí o Senhor vem e nos perdoa e tira esse peso do coração. Mateus, eu te cortei há pouco ali, segue lá. Não, mas pode, até falando sobre isso, às vezes a pessoa tem que olhar um pouco para a palavra de Deus como uma forma de alimento, né? Porque a palavra de Deus, ela traz as promessas, traz essa unção e vai produzir em mim uma maneira diferente de pensar, né? Conforme eu vou lendo ela, eu vou contemplando ela, ela vai modificando o meu ser. Quanto mais próximo eu fico dela, quanto mais eu escuto dela, quanto mais eu falo dela, mais aquilo vai mudar dentro de mim. Então, às vezes, para que eu possa atingir aquele processo do perdão, ou de eu me perdoar, eu preciso contemplar aquela promessa ali dizendo, né, como o Júnior comentou, né, se eu confessar, Deus é fiel e justo para me perdoar de todos os pecados e me purificar de toda injustiça. Então eu preciso contemplar aquilo ali, ver mais vezes durante o dia, para que se desconstrua na minha cabeça aquela coisa que eu tenho de que eu sou o culpado, e aí a pessoa fica naquela redundância, né? Porque até no livro ele dá um exemplo que a ofensa, ou a culpa, ou o pecado, ou o que a pessoa cometeu, nossa memória, ela grava tudo, né? Se a gente pegar aqui e for pedir para as pessoas contarem, daqui a pouco aquilo que mais ofendeu elas vão lembrar nos mínimos detalhes. Elas vão dizer que hora foi do dia, se tinha sol, se tinha chuva, né? A roupa que a pessoa estava, porque aquilo ficou uma imagem fotográfica, aquilo parece a cena de um filme. Ela entra dentro de um cinema interno e ela consegue vislumbrar tudo, todos os detalhes, e se ela for contar para ti a experiência que ela teve, ela vai trazer tanto detalhe que ela vai esquecer até do tempo que ela vai estar contando aquilo, porque aquilo fica tão impregnado e gravado dentro dela, né? Isso por causa do pecado que entrou dentro do homem, que mantém essas coisas lá dentro, né? Que só com a alimentação da palavra de Deus eu consigo fazer com que aquilo seja editado dentro de mim. E quando eu lembrar da cena, que aquilo não vai ser apagado, não vai ter como ser desfeito na minha vida. Mas quando eu lembrar daquela cena, eu não vou mais sentir a dor que eu estou sentindo. Deus vai anestesiar aquela dor e aquele espírito maligno que ficava, porque a questão é espiritual, ficava ali me acusando, ou ficava ali me prendendo, aquele verdugo que foi permitido por Deus ficar ali me agarrando, me trancando o canal da bênção,
me trancando a paz, me trancando todas as coisas que fluíssem na minha vida, né? Deus retira eles dali, né? Porque agora você está buscando, você está pedindo aquilo, você está se alimentando dele, ele vai começar a crescer dentro de ti, né, dentro de nós, e ele começa a fazer essa mudança interior. Então, daí ele começa a mudar a maneira de eu pensar. Daqui um pouco começa a vir um sentimento bom, um sentimento de até gostar daquele que me ofendeu. E deu até, tipo, bem que eu podia falar com essa pessoa, né? Ou então, né, bem que eu podia voltar naquele trabalho lá onde é que eu tive esses problemas, né? Bem que vou passar lá na frente daquele lugar, lá onde é que eu fui destratado e tal. Essas coisas, assim, começam a surgir vários sentimentos, até vontade de conversar, de retomar amizades. Só que tudo isso foi porque a palavra foi injetada dentro do coração da pessoa e a palavra ela tem uma força de transformar a pessoa, né? Então, o porquê do livro, né? E o incentivo dessa alimentação espiritual. Porque isso vai trazer uma mudança interna e externa nas nossas vidas. E ali o Senhor vai poder abençoar aquilo que a gente for fazer, né? E, consequentemente, a paz vai chegar no nosso coração, de uma hora ou outra. Tem uma outra parte também ali que fala sobre isso, que é sobre a vida de José. Que José, ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi... Eu já estou falando de uma outra parte do livro, né? Mas que vem falar sobre isso. Que José teve momentos que ele chorou quando ele viu os irmãos dele. Que ele precisou, assim, dar um tempo antes de realmente entrar naquilo ali. Por quê? Porque ele estava com algum ressentimento ainda dentro dele, mas que no momento que ele se revelou para os seus irmãos, se abriu para os seus irmãos, abriu a identidade dele, ele não tinha nenhum motivo de querer vingança contra os irmãos dele. Porque ele entendeu que tudo aquilo foi um processo de Deus para a vida dele, para que ele pudesse estar ali, para que os irmãos pudessem estar ali, para que toda a família dele pudesse ser salva, né? Então, muitas vezes, as coisas ruins que acontecem na nossa vida também são boas. Tudo coopera para um fim proveitoso, né? O que vai acontecer na tua vida de você pedir perdão para outra pessoa vai com que aquela pessoa seja tocada por Deus também. Vai lá um dia mais para frente a pessoa, poxa, fulano veio me pedir perdão e eu, fui ruim com ele. Porque o Espírito, ele trabalha assim. Aos poucos ele vai amolecendo o coração, né? Acho que é isso, senão a gente vai falando até... Um comentário aqui da Nara Machado. Ó. Quando peço perdão para alguém e acho que já está tudo certo, Deus mostra outra situação para consertar. Seja liberar em oração ou pedir perdão. Não cessa, né, irmãos? Amém, diz ela. É verdade. Imagina uma vida inteira que a gente deu vazão, né? Para uma natureza amarguenta, vamos chamar assim. Então, sempre o Senhor vai estar mostrando áreas para a gente limpar, né? Com certeza. Adriana Franco, ó, esse livro é maravilhoso. Minha primeira experiência na área do perdão foi após ler esse livro. E exclusivamente esse capítulo, onde fala que perdão é uma decisão. Glórias a Deus. Tu vê, Mateus, como fica mais leve quando a gente pensa assim, eu vou pedir perdão, né? Ou vou liberar perdão. Mas não merece, mas se fosse isso, todas aquelas cogitações que a gente falou há pouco. Mas se vem um pensamento assim, não, mas o pai mandou. Isso. E o pai é o que sabe como é que funciona o meu coração, e a minha saúde, minha vida. Então, se o pai mandou, eu vou fazer. Porque é o melhor que eu tenho para fazer, né? Isso. E aí, assim, a pessoa vai estar... até reconhecendo um pouco mais na vida dela de que ela foi criada por Deus, né? E se a gente foi criado por Deus, Ele é que entende realmente de como a gente funciona. Né? Tu compra um material ali, um equipamento, ele vem com um manual, e daí hoje a gente tem o nosso manual, né, do fabricante. Só que às vezes a gente não consegue encontrar, né? E daí o livro ele é como se fosse essas dicas do YouTube que a gente tem ali, né? Que a gente é meio preguiçoso para ler.
o manual. Então aí tem uma dica no YouTube lá, ó, tu entra aqui, tu aperta esse botão aqui, se tu mexer aqui assim, tu vai conseguir fazer o que tu quer e tal, que tem essas videoaulas às vezes no YouTube e tal, né? Sim. Então daí esse livro aí, ele faz isso. Ele te dá os atalhos, as situações, um curso ali, né? Para a tua vida, para o teu dia a dia. E assim a gente vai estar tanto servindo Deus, como também tendo os benefícios que a gente, às vezes, está aí buscando e não consegue alcançar, né? Sim. Ó, o Marcelo Duarte, agora ele botou em português aí, ó, para ajudar a gente. Um pouco foi em espanhol. É, Quando pedimos perdão ou liberamos perdão, existe um processo de cura dentro de nós, um processo de cura dentro de nós, ou a cura é instantânea? E aí eu vou dizer assim, depende. é, Depende de como Deus quer fazer, porque eu vivi momentos que foi instantâneo. foi só o E eu pedir, acabou. momentos que eu orei liberando perdão e no outro dia eu passava na frente da pessoa e eu tinha vontade de avançar de bravo. E aí eu tinha que voltar para casa e continuar em oração e levou um tempo, acho que foi mais de meio ano, assim, porque foi um processo. E aí eu orava, né, pedia perdão, liberava perdão, abençoava a pessoa, né, até que o Senhor então curou, né. Deus quer ver também se a gente está afim daquilo ali, né? Se a gente não está fazendo só para tentar se livrar daquilo, né? Também. E daí, quando a gente não faz só por querer se livrar, a gente faz também porque a gente está até aberto para, futuramente, quando vier a ter um momento de reconciliação com a pessoa, né? Que daí se concretiza que realmente, poxa, aquela pessoa perdoou mesmo, porque os dois estão se dando bem de novo, né? Houve uma cura, então, houve uma transformação, alguma coisa sobrenatural, um milagre aconteceu ali, né? E aí Deus tem isso, né? E se Ele ama a todos, Ele também vai trazer um amor dentro do meu coração por todos, né? Que nem ali diz, né? Seguir a paz com todos, que é o primeiro trecho que a gente falou. Deus está em paz com todo mundo, agora eu não estou em paz com todo mundo. E uma Mas coisa vai importante chegar. também de lembrar é que a gente não é capaz de perdoar, Isso. mas o Cristo que habita dentro de nós, ele sim, né? Ele pode nos usar para perdoar. Então, o perdão sempre a gente precisa estar em comunhão com Cristo, né? Para conseguir liberar um perdão, porque o perdão vem dele, né? Então, se ele está dentro de nós, a gente precisa liberar isso que está dentro de nós, que é do Cristo, né? Que é o amor ao próximo, né? Que a gente poder suportar o irmão na fraqueza dele, assim como Jesus indo para a cruz, né? Perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, né? Então, ele sempre olhava com olhos de misericórdia, né? Sempre dando uma nova chance, sempre E dando até uma tem um número, né? Que Pedro chegou para Jesus, perguntou, né? Se até 7 vezes dava para pedir perdoar a pessoa. Que até 7 vezes ele aguentava. sim, Se passasse de 7, daí ele já não dava mais. Não, aí já deu. Mas numa vida, né, de umas pessoas que vivem por muito tempo juntos, né, dá muito mais que 70 vezes 7 que tem que pedir e liberar perdão, né. Então é uma coisa incondicional que Deus colocou e que se Ele colocou é porque Ele vai produzir isso, né. Ele colocou que seria isso, então quer dizer que Ele vai, no momento que eu decidir, Ele vai produzir aquilo também. Como o Júnior comentou, não é eu que perdoo, né? Não vem de mim, mas vem de Deus. Então, se Ele colocou que seria incondicional, então que Ele poderia me ajudar, que Ele poderia fazer isso na minha vida, que Ele poderia fazer eu ter essas experiências assim também. maravilha. Mateus, a gente aqui em 2, 3 subtítulos preenchemos 1 hora, né, de programa. Pois é, esse livro Se nem fosse falar tem... de todo o livro, iam horas aí. são 60 e poucas páginas, né? Isso. E eu queria te agradecer aí a participação, a disponibilidade.
O Matheus está aí no fundo, dá para ver que é o estúdio do programa Vinde a Mim. Aí, ó, só quiser vir aí. Então, para os irmãos também, os amigos acompanharem todos os dias. Faz a propaganda aí, Matheus. Isso aí, segunda a sexta-feira, exceto quarta, né? Então é segunda, terça, quinta e sexta, às 8 horas da manhã, a gente tem uma programação. O nome do programa é Vinde a Mim. Vocês todos estão convidados a estar participando com a gente. A gente tem dias que a gente traz algum personagem bíblico para falar, e a gente se identifica com as experiências que eles tiveram. Aquilo fala muito com a gente, nos ajuda muito na nossa vida. A gente tem também aí algumas revisões que a gente faz da Escola do Reino, onde a gente tem muito ensinamento ali também da Palavra de Deus. A gente tem testemunhos de pessoas, de milagres, curas que aconteceram na vida delas, que aquilo fortalece a nossa fé, né? Nas sextas-feiras a gente aprende um pouco mais sobre o louvor, da importância da música, né? Do que eu estou ouvindo, do que é bom eu ouvir, né? No meu dia a dia, e por que o louvor, por que é tão importante eu começar a botar um louvor no meu dia a dia, na minha vida, né? A palavra de Deus cantada. E aí então a gente tem nesses dias aí, tem momento também que é o Família no Reino, né? Então são as famílias que estão sendo restauradas por Deus. Vem algum membro aqui da família participar, ele conta as experiências que ele teve, as dificuldades, as provas, o que Deus fez, o que Deus transformou, né? E aí aquilo é muito... Quem vier vai se identificar muito, vai gostar. Vocês estão todos convidados. A gente tem transmissão pelo YouTube, tem lá na Rádio TV Menorá, no YouTube. A gente tem um canal lá, tem todos os dias às 8 horas. Também às 8 horas a gente tem transmissão pelo Facebook. Você pode acompanhar lá, programa Vinde a Mim, né? Facebook/programa Vinde a Mim, você vai encontrar lá. Já se inscreve, curte, compartilha e coloca lá um sininho lá para tu estar por dentro de tudo que vai ser lançado. Receita completa aí, Matheus. A full, semana toda. É isso aí. Mais uma vez aí, muito obrigado. Que Deus te abençoe aí, Matheus, na tua missão, né? Amém. Essa tua função e posição aí que Deus te colocou. Tenha uma vida muito abençoada aí, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês e também aí o Júnior e a família Lemertz aí, de Portão. O Pedro e o Murilo botaram nos comentários aqui, mandaram um abraço aí. Tá, um abraço pros guri ali, pra Rúbia também, pros irmãos aí de Portão também. Deus abençoe vocês. Tá bom, Deus abençoe. Tchau, tchau, Matheus. Tchau, tchau. Então, amados, essa foi a live sobre o perdão. O livro Senhor, Servo e Conservo. Temos aqui na Livraria Portão à venda e para qualquer lugar do Brasil aí temos, através dos nossos parceiros, as entregas. Então, a melhor decisão que tu pode tomar é a do perdão, com certeza. Aqui, vou deixar mais uma dica também, que é do Paulo e da Tânia Strebe, que eles estão divulgando o programa, que começa agora às 10 horas, já começou inclusive. Eles deixaram o link aqui também nos comentários. Fica o convite aí para vocês estarem assistindo. É um programa direto de Estância Velha. Tá bom? Espero que todos tenham sido edificados com esse bate-papo. Se tiver mais alguma dúvida, se tiver mais alguma questão, entre em contato com a gente, né? Adquiram o livro ou mesmo conversando com a gente pode estar auxiliando, né? E a gente pode estar crescendo junto em vida e se livrando aí de toda e qualquer amargura através da prática do perdão. Tá bom? Semana que vem, 21 horas, nos encontramos aqui mais uma vez, se assim Deus permitir, para a gente falar de mais um dos livros, então, aqui da Livraria Portão e da Editora Vento Sul. Tenham todos aí uma abençoada semana e até breve.